Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Rosane está ali, Bruno está ali, Gigi está ali, só para eu saber para onde eu vou me direcionar. Após o culto, tá? Pedir ajuda aos diáconos, já para deixar tudo cortadinho, já pode forrar lá a mesa com os copinhos, tá? Falei para a igreja, aos visitantes também são bem-vindos, que amanhã é meu aniversário, né? E aí eu trouxe 2 tortas e tem um refrigerante para a gente lá, tá bom? Então você vai sair, não precisa, pode ter de chocolate branco e de brigadeiro crocante. Não trouxe fruta, não trouxe. Tá, vamos embora. Tito 3,5. Se puder guardar um de chocolate branco para mim, eu fico feliz. Tito 3, versículo 5. Vamos ficar de pé para ler esse único versículo. Diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de amor e de infinita bondade, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, onde nós iremos, Senhor, participar, Deus, de um batismo. Novos irmãos, Deus, que resolveram e decidiram professar a sua fé. Traga-nos informações, conhecimento do alto, ilumina as nossas mentes, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Hoje, queridos, culto de batismo, a pregação ela é um pouco mais curta, porque a gente vai para o batismo, e aí a gente sempre tenta fazer algumas reflexões referente a este momento. Algumas pessoas muitos dos que estão aqui já são batizados, glória a Deus. Algumas pessoas ainda não desceram as águas do batismo, outros já estão se preparando, estão assistindo um spoiler, não é verdade? Mas eu quero começar esta palavra já criando um pequeno conflito mental, psicológico, espiritual, de afirmar que desde sempre a história da igreja, muitas pessoas, e hoje ainda, muitas pessoas, muitos crentes, muitos membros de igreja estão indo para o inferno porque resolveram se batizar. Aí você fala assim: cruzes, a classe de batismo domingo que vem está vazia, né? Deus que me livre, não quero ir para o inferno. Não, Simone? Apóstolo Paulo a Tito, ele vai dizer, porque muita gente, a gente acha que nós seremos salvos porque nós nos convertemos. E eu quero estar falando hoje à noite sobre, talvez para nós, enquanto cristão, eu acho que a doutrina mais importante para o cristão. A gente tem muitas doutrinas a respeito de anjos, né, a respeito do pecado, né, e isso trata sobre a questão da doutrina da soteriologia, a questão da salvação, que é a doutrina da regeneração. Doutrina pouco falada dentro das igrejas, pouquíssimo falada. E é a doutrina mais importante para o cristão. Mais importante até mesmo do que a doutrina da conversão. Muitos não entendem quando a gente faz alguns apelos aqui, mas quando a gente fala assim: olha, o apelo não quer dizer muita coisa. Quando você vai lá na frente e decide levantar a sua mão, aquilo não quer dizer muita coisa. A regeneração, ela não é uma realidade espiritual que possa ser promovida fisicamente, nem por ação de um pastor, pela obra de justiça desse pastor, e nem pela obra de justiça daquele que resolve se batizar. Ao celebrarmos o batismo, a gente precisa ter o cuidado e o zelo de nós não estarmos nos comportando de igual forma ao povo de Deus no período da velha aliança, de apenas termos trocado a circuncisão pelo batismo. E assim como a circuncisão não promoveu a salvação, o batismo de igual forma também não promove. Assim como a circuncisão, na verdade, talvez tenha feito fermentar
a religiosidade, aquela circuncisão que veio ali com o apóstolo, como peso após Jesus Cristo, dizendo, não, você precisa se circuncidar. Muitas igrejas hoje relacionam o batismo da mesma forma que a circuncisão. Essa semana, semana retrasada, assisti um vídeo de uma igreja no continente africano, em que uma senhora, ao se batizar, ela caiu possessa de espíritos malignos, e os pastores faziam força para tentar mergulhar ela e fazer com que ela descesse as águas, na expectativa que, o descer das águas, ela seria liberta. Veja, tratar o batismo como se fosse algo místico. A questão não é apenas a conversão, a questão não é apenas o batismo. Essas águas aqui não podem promover a regeneração que a gente tanto precisa. O batismo, ele precisa ser a celebração da regeneração, não da conversão, e sim da regeneração. A regeneração, ela é o momento que vem antes da conversão. Deixa eu te explicar. Regenerar significa dar vida, trazer vida novamente. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E se nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós não tínhamos condição de ouvir o chamado do Senhor. Não tínhamos, estávamos mortos. Não podíamos atender ao convite do Senhor Jesus Cristo. E aí, não tínhamos condições de nos converter a uma nova vida. E aí Cristo vai lá em nossa direção, mortos nos nossos pecados, incapazes, impotentes, e Ele vai lá e nos regenera. Trouxe do seu lá a ideia da regeneração. Por exemplo, aqui, ó, as células tronco conseguem se regenerar tecidos. O tecido se regenera pelo medicamento. Então, regenerar é trazer vida ou vitalidade. Remédios regeneram doentes, pessoas que estão convalescendo. Compreende? Então, a regeneração é a aplicação de vida em uma pessoa que está morta. É impossível uma pessoa crer em Cristo se ela não for regenerada. É possível que ela tente se converter, é possível que ela seja batizada, mas ela nunca vai crer em Jesus Cristo. Nunca. Porque só consegue crer em Jesus Cristo aquele que é regenerado. Muitos cristãos levam uma vida fadigada, cansativa, exaustiva espiritualmente, porque tentam com todas as suas forças, e até bem intencionado, sustentar uma vida aparente cristã em um aspecto exterior de conversão. E por que isso é pesado para eles? Porque o seu interior não foi regenerado. Não houve uma regeneração dentro do seu coração. E aí sustentar essa vida religiosa é difícil, porque o corpo dele vai querer voltar aos vícios, vai querer voltar à prostituição, vai querer voltar à traição, ao homicídio, à mentira, porque ele não foi regenerado, porque ele ainda está morto no pecado. Muitos crentes estão mortos no pecado ainda. Muitos líderes de igreja ainda estão mortos em seus pecados, porque disseram para ele que para ser cristão, bastava ele levantar a mão e se converter e descer a água do batismo. Só que eles não entenderam a doutrina da regeneração, queridos. Deixa eu tentar te explicar de uma outra forma. Você está com o seu carro está indo em uma direção, e de repente alguém fala assim: olha, você precisa voltar agora, como a gente faz para aquele que está longe do Evangelho. Volte agora. E aí imagina que na hora que você vai fazer a conversão, porque conversão é mudança de caminho, há uma mudança de trajetória, essa é a conversão. A conversão é um processo, a gente vai mudando a nossa forma de viver aos poucos. E aí quando esse carro joga para a direita para fazer a conversão e retornar, o carro morre. Você até quer se converter, você quer fazer e realizar essa conversão, mas esse carro está morto. É necessário que esse carro volte à vida, que esse motor volte a funcionar. E aí é chamado um mecânico para que esse carro volte a funcionar. Não dá para vivermos uma vida convertida
se o Senhor não nos regenerar. Então, querido, a regeneração, ela é algo que prepara o terreno para receber a palavra. Preste atenção. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear e jogou várias sementes. Todas aquelas sementes, quando Jesus Cristo explica a parábola, eram a palavra. A semente era a mesma, não era de uma qualidade inferior. E por que algumas sementes não nasceram? Porque o local onde ela caiu não estava preparado. Não estava. O nascer dessa semente, o brotar e o crescer, é a conversão, é o dar os frutos. Após a conversão, a santificação, e é um processo da vida cristã. Mas se essa semente não cair numa terra fértil, preparada, ela não vai nascer. E o que é esse preparo dessa terra antes da conversão? É a regeneração. Veja, o Senhor, Ele vai em direção ao homem e prepara esse coração para receber a palavra. Veja como é que Deus trabalha tudo. Ele nos prepara para nós sermos salvos. Ele nos prepara para que a salvação opere dentro de nós. Hebreus 4, versículo 11 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medula, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Veja, a palavra de Deus, ela é profunda, ela vai lá no nascedouro dos sentimentos e das intenções e dos pensamentos. Quando a Bíblia diz que quando fala de coração, que está falando mente, mas a ideia é de ser o cerne, é a ideia de onde tudo nasce. Quando Deus coloca esse desejo, quando nós sentimos esse desejo de buscar ao Senhor, Deus não plantou em nós um sentimento. Ele não plantou um sentimento em nós. Muitas pessoas romantizam o Evangelho e romantizam o momento do apelo e falam, não, Deus vai colocar um novo sentimento no seu coração. Não, Ele não vai colocar um novo sentimento no seu coração. Quando o Senhor toca o homem, esse toque, ele é mais profundo do que os próprios pensamentos. Ele é mais profundo do que os próprios sentimentos. Esse toque, esse trabalho que Deus faz dentro de nós, não é nos dar uma nova mente, um novo pensamento, um novo sentimento, não. Ele não quer nos dar um sentimento, não, agora eu quero buscá-lo, para que esse sentimento guerreie, milite e brigue com espaço ali naquele coração. Não, o Senhor atravessa esses sentimentos. Esse sentimento do coração do homem, que é enganoso, e ele vai lá no cerne do coração, e aí ele transforma esse coração. Essa é a regeneração, é o mudar desse coração. Ezequiel 36, 26 ou 28, e dar-vos-ei um novo coração. Ele não está me dando um sentimento, ele não está me dando novos pensamentos, não, ele está me dando um novo coração. É como se eu fosse um computador. Não, a minha CPU não está boa, está começando a travar, eu vou colocar um programa aqui, uma nova programação. Não, Deus não me deu uma nova programação. Ele formatou a minha vida, Ele me limpou, Ele foi lá no profundo, é antes da execução, é antes das ações, Ele foi no nascedouro de todas as minhas ações. E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito, aquele mesmo espírito que o Senhor soprou em nós, aquele espírito, aquele fôlego, só que agora para uma nova vida. Veja, isso é regenerar. E colocarei o meu espírito dentro de vós, e fareis que andeis nos meus estatutos. É por isso que é mais leve para aquele que é regenerado, compreende? Não é leve para aquele que apenas é batizado. Não é leve para aquele que disseram que bastava levantar as suas mãos e entrar numa classe de batismo para a igreja bater meta de batizandos. Não é leve. Não é leve para aquele que sequer foi preparado pela sua igreja para descer as águas do batismo. Fui comprar a torta lá para a gente comer hoje aqui no final do culto.
E eu falei, pedi 2 tortas, a menina, e a festa vai ser boa. Eu falei, vai, é meu aniversário. Aí eu falei, tô indo para os 50. Aí ela, não, mas nem parece que tem 40. Eu falei, não, eu tenho 43. Aí ela, mas não tem problema. O que importa é ter saúde. Eu falei, não. Ela, não, o senhor não está com saúde? Eu falei, não estou, mas o que importa não é ter saúde. O que importa é saber para onde eu vou depois que eu morro. Por que aqueles que não têm saúde? E se eu não tivesse saúde? Eu sairia daqui com essa palavra e pularia de uma ponte? O que importa é ter saúde. Eu não tenho saúde, então não importa nada. Há algo de mais valor. Há algo de mais importante para as nossas vidas. E ela falou assim, não, mas eu amo a Deus. Ela falou assim, não, eu não sei se eu vou para a eternidade não. Eu falei, não, tu vai. Todo mundo vai. Agora, qual lado você vai é contigo. Ela, não, mas eu amo a Deus. Eu falei, você guarda os mandamentos, os estatutos, você conhece a palavra de Deus? Ela, não. Eu falei, então você não ama a Deus não, linda. Aí veio uma outra. E por acaso você obedece todos os mandamentos? Eu falei, não, querido. Só que não faz parte de mim, porque eu sou uma nova criatura. Quando eu firo a lei de Deus, isso consome o meu interior. Aquele que é pecador vive tranquilamente, porque ele não foi regenerado. Ele não recebeu um novo coração. Quem não tem um novo coração consegue transitar pelo pecado sem nenhum tipo de sofrimento. É por isso que há tanto pecado incutido e embutido dentro das igrejas. Porque estamos vivendo igrejas lotadas de crentes que acham que foram convertidos e batizados, mas não foram regenerados. Não houve essa mudança dentro do seu interior. E é por isso que eles conseguem conviver com o pecado. Não há um novo coração dentro deles. É por isso que consegue ser crente há anos com ódio, com fofoca, com ira, com mágoa, provocando dissensões. E você fala assim, meu Deus, mas é crente há tantos tempos, mas nunca foi regenerado. Nunca recebeu uma nova vida. Nunca. Está há anos na igreja, mas não entendeu a doutrina da regeneração. E é por isso que fere tanto as leis de Deus. Ele vai dizer, e por causa disso vocês vão guardar os meus juízos e os observarão. Veja, ele vai dizer que todo aquele que recebe um novo coração anda na lei, guarda os juízos, observa a lei. Por que tem crente, tanto crente que erra? Porque não recebeu um novo coração, querido. Não recebeu. E se você está aqui, e se você vive uma vida em pecados persistentes, é porque talvez você nunca tenha sido regenerado. Se você é um cara contencioso, uma mulher contenciosa, você nunca foi regenerado. Hoje à noite Deus te regenerar. Veja o que eu estou falando, antes de salvar, antes da conversão, é necessário a regeneração. João 6,37 vai dizer que todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. A gente lê esse versículo e a gente gosta de ir diminuindo. Você está vendo, a vontade de Deus é que nenhum se perca. Não, o versículo não é assim. O versículo diz que a vontade de Deus é que nenhum daqueles que ele deu a Cristo se perca. Veja o que Jesus Cristo está falando. Todos aqueles que o meu Pai me der, virá a mim. Veja, essa é a regeneração. Quem é que vai ao Senhor? Aquele que o Senhor já preparou. Ele preparou esta pessoa para ir até Jesus Cristo. Nós nos convertemos a Jesus Cristo, mas o Senhor já preparou o nosso coração para que a gente vá até Jesus Cristo. E veja como o amor de Deus é incomensurável. Eu vou falar um negócio. Desculpa você que está nos visitando, que ainda não se converteu e que ainda não decidiu andar com Cristo. Eu admiro uma pessoa que consegue viver rejeitando esse amor. Não admiro não, desculpa. Eu fico pasmo. Porque veja, como pode rejeitar um cuidado desse? Deus dá a Cristo, Deus toca, envia até Cristo, e Cristo vai dizer assim, e eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer, foi a vontade do meu Pai, para que todos aqueles que Ele me der, nenhum se perca. Olha o zelo de Deus para este que foi regenerado. Olha como é que Deus cuida daquele que foi regenerado. E se Jesus Cristo está cuidando de mim, por mais que eu tenha momentos de estar talvez afastado, frio espiritualmente, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ao meu coração, ao teu coração, e a gente faz aquela oração, Senhor, restitui-me a alegria da salvação, porque o coração dele era regenerado.
estava vivendo um momento de pecado, errou, falhou, mas era um homem segundo o coração de Deus. Teve o seu coração regenerado. Queridos, Deus, Ele não apenas derramou o seu amor, sabe, sobre a nossa vida. Não foi simplesmente amar no sentido humano. Existem pessoas, a gente não consegue amar como Deus ama. Existem pessoas que você ama e a pessoa não corresponde. Existe, na verdade, tem pessoas que você demonstra amor e a pessoa parece que fica com mais ira de você ainda. Você demonstra amor e ela te devolve com dureza de palavras, com grosseria. Mas com Deus não é assim. Deus consegue ir antes que essa pessoa possa amá-lo. Ele consegue se antecipar e mudar este coração. Olha como é que isso é maravilhoso. Não é apenas colocar, nos amou, esperar que a gente responda, não. Ele trabalha dentro do nosso coração. Jeremias 31, versículo do 1 ao 3, diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte, achou favor no deserto, quando Israel buscava descanso. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu o amei com amor eterno, e com amor leal te atraí. Veja, não foi simplesmente amor, foi uma ação propositada e deliberada, ativa de Deus. Ele virou para o seu povo e disse: eu te amei com amor eterno. Só que mais do que te amar, eu te dei condição de responder a esse amor, porque nós não tínhamos condição de responder a esse amor, meu irmão. Não havia condição em nós não tínhamos condições de levantar as nossas mãos a Ele. Ele vai dizer: eu te amei com amor eterno e com amor leal eu te atraí. Eu fiz com que você me amasse. Eu não plantei um amor dentro do teu coração, eu troquei o teu coração. É por isso que João vai dizer com todas as letras que aquele que é nascido do Senhor não vive no pecado, porque todo aquele que vive no pecado nunca conheceu o Senhor, nunca teve um coração trocado e modificado pelo Senhor. Por que muitos se relutam em descer as águas do batismo? Por que muitos têm medo de se batizar? Porque eles têm medo de não conseguir corresponder ao que se espera de um convertido. E por que eles temem isso? Porque não foram regenerados pelo amor de Deus. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E todo aquele que vive debaixo do medo não é aperfeiçoado. Porque o amor, o medo pressupõe castigo, diz a carta de Tiago. Mas aquele que o Senhor toca e transforma o coração, o desejo dele é mergulhar. O desejo dele é se entregar. 1 João 3, 9 a 10. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. A palavra permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Desculpa se você está aqui nessa noite e ainda não é convertido, mas na perspectiva cristã, se você ainda não se decidiu por Cristo, você é filho do diabo. Pastor, o senhor está me ofendendo. Não sou eu que estou te ofendendo, é Cristo, é a palavra, porque o evangelho ofende sim muita gente. É ofensivo ouvir que eu sou filho do diabo. E a palavra pode gerar duas situações: ou quebrantar o teu coração, ou fazer com que você responda com mais dureza ainda. Porque a palavra de Deus diz que Deus endurecia o coração de Faraó. A mesma ação endureceu o coração de Faraó. Mas para aqueles que são regenerados, aqueles que o Senhor toca para mudar a sua vida, eles se quebrantam, eles agradecem, eles se entregam. Não, Senhor, eu não quero ser filho de Satanás. Não existe escolha, querido. No momento em que é feito um apelo, um convite, não está te sendo oferecido um momento de escolha.
Decida hoje seguir Jesus Cristo. Não, irmão. Isso é engano. Isso é um engano. Sabe por que não existe escolha? Porque você já é escravo de Satanás. O que nós deveríamos fazer é nos lançar nos pés de Cristo em lágrimas e implorar que Ele nos salve, nos tire do império das trevas e nos transporte para o reino do Filho do seu amor. Porque não há escolha, não há neutralidade. Todos aqueles que não servem ao Senhor estão sendo oprimidos por Satanás. E você não precisa cair endemoniado e colocar a mão para trás. O diabo não precisa disso. Ele basta dizer para você: não vai acontecer nada contigo. É só continuar vivendo, você é uma pessoa legal. Foi isso que ele fez com Eva no jardim. Não, Deus sabe que não vai acontecer nada. Pode continuar, pode fazer o que você quer. E veja o preço que Adão e Eva pagaram. E aí muitas pessoas, quando ouvem sobre essa segurança da salvação, sobre a salvação que não se perde, eles jogam logo na cara da gente, fazendo: então quer dizer que eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu já acho estranho alguém que me responda assim. Já acho estranho. Às vezes o crente fala assim: aí não é justo. Aí não é justo. Quer dizer então que está salvo, eu estou aqui ralando, não faço nada do mundo, não gosto nada do mundo. Ele vai lá e porque é salvo, viveu um momento de salvação, de cair, e a salvação não se perde. A primeira coisa que eu pergunto, eu falei assim: ué, você está sofrendo por não estar no mundo? Não estou entendendo essa tua concepção de não justiça. Por quê? Porque você queria estar no mundo? Porque aquele que é regenerado não quer estar lá. Aquele que é salvo não quer estar lá. Aquele que está na igreja sofrendo: ai, puxa vida, não, eu tenho que ser salvo. Aquele pode ser salvo não. Porque lá, ele está se dando bem no mundo, se dando bem nas mãos de Satanás. Quem tem coração regenerado sabe que não existe lugar melhor do que na presença de Deus. Quem tem um coração regenerado entende o que Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos, Senhor? Para onde a gente vai? Mais vale estar um dia na porta dos teus atos do que 1000 em outro lugar. Não há sofrimento, querido. Há uma luta contra a nossa carne, mas não há sofrimento. Não há sofrimento em decidir em estar na presença do Senhor. 1 João 3, 1 a 6, já estou encaminhando para o final. Vai dizer: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, mas todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Não existe essa opção de quer dizer então que o salvo pode pecar. Quer dizer que quando a gente fala assim: uma vez salvo para sempre, a pessoa fala: então quer dizer que eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fumar, eu posso trair minha mulher. E eu falo assim, eu não vou discutir isso contigo, porque isso é um diálogo impossível. É um diálogo impossível. O que é um diálogo impossível? Eu chegar na padaria e dizer assim: que fruta tem para fazer suco? Aí a menina fala assim: eu só tenho suco de laranja. Vai querer o quê? Eu quero uma limonada. Aí a pessoa do balcão olha assim, eu falei: como assim? Lembra do Chaves, do Jaiminho? Não tem biscoito. Você quer o quê? Eu quero sorvete com biscoito. Aí o Chaves diz: não tem biscoito. Aí o Jaiminho fala: não, então tá, então me traga um café com biscoito. Aí o Chaves diz: não tem biscoito. Aí vai dizer assim: então me traga só um copo de leite com biscoito. Aí o Chaves diz: não tem biscoito. É um diálogo impossível, irmão. Você me falar que uma pessoa que é crente é salva, é muito mole, porque só porque ela não perde a salvação, ela pode fazer o que quiser. É um diálogo impossível, porque aquele que teve o seu coração regenerado jamais terá prazer no pecado. Jamais, irmão. Mas se ele quiser, não quer. E por que ele não quer?
Porque Deus não colocou sentimento. O que Deus colocou dentro dele foi um novo coração. Deus o transformou. Deus não apenas colocou um outro pensamento. Ele não deu apenas uma perspectiva. O Senhor Jesus Cristo não chegou nada contra Mariana de Oliveira, nada contra, tá? Mas Ele não chegou para nós apresentando um evangelho assim, ó, façam um teste e largue o mundo agora. Ele vai dar tudo novo para você. Que teste, irmão? Que mané teste? Vai, experimenta aí para ver se você vai gostar. Não, irmão. É óbvio que nós o amamos, porque Ele nos atraiu a Ele. Ele nos chamou a Ele. O profeta diz que Ele nos atraiu com laços e cordas de amor. É por isso que nós o amamos. 1 Pedro 1, versículo 3, quero convidar já o Ministério de Louvor para subir. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, 23, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente, porque todo aquele que é salvo e regenerado, permanece na presença do Senhor. Essa que é a perseverança dos santos. É essa que é a perseverança dos santos. Muitas pessoas entendem aquela questão da graça irresistível de uma forma equivocada, porque quando as pessoas falam da graça irresistível, dá a impressão que o homem está lutando, principalmente o pessoal que é da área do calvinismo, meu pai que está aqui, calvinista roxo, né, pai? A gente fala assim, a graça é irresistível. Aí a pessoa fala assim, não, isso é impossível. Como assim? Deus não permite que o homem não tenha a opção de ser salvo. Dá a impressão que a graça está convidando e o homem está assim, não quero. E Deus vai falar assim, quer sim, vem para cá que eu quero te salvar, tu não quer, mas eu quero. Não, irmão, não é isso. A graça é irresistível, porque o coração que Deus coloca de dentro de nós nos atrai a Ele. Ele nos atrai a Ele. E por que nós não conseguimos resistir? Por conta desse novo coração que regenerou a nossa vida. E se você está aqui nessa noite e fala assim, pastor, não estou entendendo, não consigo compreender, é porque talvez você ainda não tenha sido regenerado. Porque aquele que quando está na presença de Deus, meu irmão, hoje eu brinquei com a Débora, está aí não, né, Débora? Débora chorando aqui no momento da oração. Eu falei, está chorando, Débora? Não, eu estou suando. Eu falei, rapaz, crente sua no olho muito. Ou parte do corpo do crente para suar é o olho. Como o olho do crente sua. Aquele que tem o coração regenerado, irmão. Aquele que vive experiências no momento do louvor, no momento da adoração. Aquele que às vezes no momento da adoração ele sente o Senhor se envolvê-lo, sabe, ele é banhado numa cachoeira de amor. O Senhor desce, ele chega atribulado, o Senhor vem com uma paz que excede todo o entendimento. Você acha que ele sofre por ter abandonado o mundo? Sofre nada, irmão. O regenerado não se cansa de agradecer. Ele não olha para trás. Ele não se comporta como a mulher de Ló. Nunca teve o seu coração transformado. Seu coração estava lá em Sodoma. Foi por isso que ela ficou. Bruno, meu filho, Rosane, que foi trocar de roupa, Gigi, que nessa noite, vocês na caminhada de vocês vão ver muitas pessoas que descem as águas do batismo e não permanecem, porque elas achavam que isso seria uma ação sobrenatural, e não é. Muitas pessoas inclusive caminharam mais rápido para o inferno porque forçaram ele a se batizar, porque disseram para ele que ele tinha que se batizar. Não, o que nós precisamos é ter um coração regenerado. Aquele que tem o seu coração regenerado, aqui tem um outro significado. É a celebração de algo que já aconteceu dentro de nós. O Senhor mudou o nosso coração. Você que está aqui nessa noite e não entregou a sua vida a Cristo ainda, Cristo pode regenerar o teu coração. Ele pode promover essa mudança dentro da sua vida.
não é só levantar as mãos, é ter uma vida modificada. Não é só tomar aquela decisão, vem, se você vai se converter hoje, se você morrer ali, você já está salvo. Não, irmão. É ter um coração regenerado diante do Senhor.